Pai do Senhor, pessoal. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma lição, enquanto esperamos o nosso preletor da noite, né? O nosso conferencista, o nosso palestrante de hoje, Henrique Barbosa, estará chegando já daqui a pouco. Vamos estar iniciando a lição hoje, é a lição número 3. Você que está aí nas redes sociais, compartilha, né? Entra no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de primeira mão, e compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos, colegas, para que eles também possam ser abençoados através dessa palavra, né, do ensino da palavra que estaremos ministrando nesta noite, nosso querido diácono Henrique Barbosa. Ok? Então vamos lá, lição número 3, a liderança de Moisés, é isso? Pertinho? Então vamos lá. Texto principal. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Esse nosso texto principal está em Êxodos 3 e 15. Né? Estamos já na terceira lição desse nosso trimestre que estará falando sobre liderança, né? A questão de liderança, o que era ser um líder na igreja do Senhor, na casa do Senhor, e de um modo geral como ele influencia, né, a sua postura, né, o seu modo de vida de um modo geral. Isso aqui dando continuidade, então chegou o nosso conferencista aqui, que dará continuidade ao trabalho da gente. Ok, deixa eu só dar o resumo da lição, que diz o seguinte: é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Ok? O nosso texto bíblico estará em Êxodo capítulo 18, do versículo 14 ao 27. Já vão preparando aí, teremos 3 objetivos importantíssimos, que é a questão de explicar, né, o preparo para a liderança na vida de Moisés, compreender como se deu o chamado de Moisés e também mostrar a importância do líder saber delegar as tarefas. Ok? Solicitamos a presença do nosso digníssimo diácono Henrique Barbosa para que dê continuidade ao trabalho. Pai, gente! Amém. Como é que vocês estão? Estão bem? Desculpa o atraso, tá, gente? Mas dia que eu trabalho de dia é só misericórdia, mano. Saio do serviço 7 horas, vou pra casa correndo, tomo um banho e já engulo a comida e vem. Beleza? Mas o Lindenberg já deu um adianto aí pra gente já no início da lição. E hoje a nossa lição é a respeito de Moisés, né? A gente vai falar um pouco sobre a liderança de Moisés, a gente vai falar um pouco aí sobre a forma que Moisés liderou, né? A forma com que Deus chamou ele, a forma com que ele se preparou para esse chamado. E a gente pode ver um pouquinho disso aí no texto de Êxodo 18, que é o nosso texto bíblico, beleza? Então, nosso texto bíblico está lá em Êxodo 18, do 14 ao 27. O 14 diz o seguinte: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Verso 15. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. 18. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. Declarar-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade,
que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10. 2. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. 23. Se isto fizeres e Deus te o mandar, poderá então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre esse povo, maiorias de 1000 e maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10. 6. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés, o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Certo, então olha o texto que a gente leu aí, do capítulo 18. A gente está vendo aí um momento onde Moisés está aconselhando o povo, e aí de repente Jetro, né, seu sogro, aparece e vê o que Moisés está falando, o que Moisés está fazendo, e dá um conselho para Moisés, certo? E aí a gente vê todo esse texto aí que nós lemos aqui. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar em alguns pontos aqui, eu queria ouvir de vocês o que vocês lembram, tá? Moisés é um cara que, assim, se eu pudesse escolher 2 personagens bíblicos para eu trocar uma ideia, ter uma meia horinha assim de prosa, um deles seria Moisés, o outro seria Paulo. Seria um do Antigo Testamento, Moisés, e do Novo, Paulo. Que para mim são muito referências, assim, no quesito do relacionamento com Deus, da instrução da palavra, enfim. São 2 personagens muito importantes. Então Moisés, ele é um ícone do Antigo Testamento, né? Não à toa, ele é um comparativo de Jesus. Ele é aquele que intercedia pelo povo, ele é aquele que trouxe a lei ao povo, é aquele que trazia a revelação de Deus ao povo, é aquele que Deus usou para libertar o povo. Então, existe um comparativo de Moisés com Jesus, né? Ele é o grande profeta do Antigo Testamento. E ele mesmo profetizou que haveria, né, um dia um grande profeta que seria maior do que ele. Ele profetizou a própria vinda do Messias, né? Então, Moisés, ele é um cara muito bem visto no Antigo Testamento, muito importante. Ele é um dos pilares do Antigo Testamento. Então, eu queria saber de vocês, qual que é a primeira coisa assim que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar de Moisés? Quando vocês ouvem a palavra Moisés, o que vem na cabeça de vocês? Mar Vermelho. O que mais? Cajado. Pedra. O que mais? Eu acho que coragem, porque Moisés de início ele teve medo, mas ele precisou ter coragem para que ele fosse usado, enfim, e levasse à frente o povo de Israel. Boa, coragem, o que mais? O povo do Egito. Um de cada vez, gente. Ah, é só o mar que vira na cabeça. Só o Mar Vermelho. Piolho. Meu, Moisés, cada vez que a gente ouve falar de Moisés, a gente lembra de uma coisa diferente. A gente vai lembrar das pragas do Egito, a gente vai lembrar do próprio Egito, vai lembrar de Faraó, a gente vai lembrar do Mar Vermelho, a gente vai lembrar da pedra, da vara, a gente vai lembrar da vara de amendoeira que floresceu, a gente vai lembrar, do maná caindo do céu, a gente vai lembrar das tábuas dos 10 mandamentos. Ninguém falou 10 mandamentos, mano. Aí, Nossa! ninguém falou 10 mandamentos. Então a gente vai lembrar de muitas coisas. Por quê? Porque Moisés, ele realmente foi um ponto importante na história. Ele foi um ponto fora da curva no Antigo Testamento, mano. Ele e Elias, eu acho que foi assim... Elias e Eliseu, né? São 3 caras assim que foram fora da curva no Antigo Testamento. São pessoas que fizeram coisas que ninguém mais fez. Então Moisés, ele foi um cara muito importante. Através dele veio a lei de Deus para o povo, que o povo seguiu até Jesus. E quando Jesus chegou, Jesus não abandonou a lei, Jesus cumpriu aquela lei, né? Então, até hoje serve de exemplo, de referência para nós, a lei mosaica. Então ele foi um cara muito importante, foi um ponto fora da curva ali, um cara muito importante no Antigo Testamento. E tudo isso que a gente citou aqui, tudo isso que a gente falou a respeito, tudo isso envolve um pouco da liderança de Moisés.
se não fosse a liderança de Moisés, se não fosse o preparo de Moisés na sua liderança, Moisés não teria libertado o povo, Moisés não teria aberto o Mar Vermelho, Moisés não teria tido coragem, Moisés não teria, feito inúmeras coisas. Por quê? Porque ele não teria um preparo, não teria aceitado essa vocação, ele não teria aceitado esse chamado de Deus. Então, tudo que a gente lembra a respeito de Moisés envolve um pouco da sua liderança. Então, hoje a gente vai ver um pouco a respeito dessa liderança, o que a gente vai aprender aqui. Eu espero que vocês consigam absorver o mesmo que eu consegui absorver a respeito disso. E a gente tem pontos muito importantes aqui para falar a respeito de Moisés. Moisés, quando a gente fala em liderança, é um grande, grande exemplo. Não à toa ele foi chamado de um grande líder, o grande líder, porque ele foi um cara que soube liderar o povo. E a gente vai entender a respeito de ciclos de liderança também, né? Então isso vai ser importante pra gente hoje, certo? Então vamos lá na nossa introdução. Um pouco rouco, tá, pessoal, do final de semana ainda, mas vamos que vamos. Introdução diz o seguinte, uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia é a de Moisés. As lições aprendidas por ele podem ser aplicadas em várias áreas da vida do líder e dos seus liderados. Na lição desta semana, estudaremos a respeito da liderança desse importante personagem do Antigo Testamento. No primeiro tópico, faremos uma reflexão a respeito do período do preparo a que Moisés foi submetido e como este treinamento contribuiu para o sucesso de sua liderança. No segundo tópico, veremos como se deu o seu chamado divino e no terceiro estudaremos a respeito da importância de se delegar tarefas. Então aqui ele já deu o resumo da lição, né, total do que a gente vai pegar aqui nos primeiros tópicos, tópico 1, 2 e 3. Então a gente vai analisar o preparo de Moisés, como esse preparo pode ajudar Moisés a conseguir sucesso nessa caminhada. A gente vai ver também aí, no segundo tópico, um pouco do chamado dele, um pouco de como Deus o chamou. E a gente vai ver no terceiro tópico a importância de delegar tarefas. Então essas são coisas importantes aí para nós, que almejamos a liderança, nós que somos líderes, colocarmos em prática, aprendermos e colocarmos em prática. Então, tópico 1, o preparo de Moisés. Vou pedir para alguém, por gentileza, pegar um copo d'água para mim, minha garganta tá osso. Tópico 1, o preparo de Moisés. Primeiro subtópico diz o seguinte, o preparo em família. A vida de Moisés é repleta de milagres, desde o seu nascimento, pois Deus o preservou da maldade de Faraó ainda bebê. O Senhor também o... calma. Sujeira aqui. Deus o preservou da maldade de Faraó. Ponto. Ainda bebeu, o Senhor também guardou Moisés das águas e dos perigos do rio Nilo. A filha do rei do Egito encontrou Moisés no cestinho, no rio, e decidiu adotá-lo. Porém, ele foi criado por sua mãe biológica, junto de seu pai e irmãos. A mãe de Moisés teve tempo suficiente para ensinar-lhe os princípios divinos. Deus atuou direta e soberanamente na preservação da vida de Moisés, desde os seus primeiros dias de vida, para um propósito bem definido e específico. O Senhor abriu as portas do palácio, Deus abençoe aqui, do palácio de Faraó e as manteve abertas para que Moisés pudesse receber uma excelente formação. Ele passou a infância ao lado dos pais, onde teve forjado seu caráter e fundamentado a sua fé em Deus. Como podemos observar, Moisés foi preparado pelo Todo-Poderoso desde a sua infância e assim tornou-se um líder de sucesso, servindo de referencial para outros líderes até o dia de hoje. Então, Moisés ele teve um preparo interessante. Moisés, todo mundo lembra aqui, né? Moisés, quando ele nasceu, qual foi a sentença de Faraó? Qual era a sentença de Faraó? Vocês lembram? Vocês lembram o que estava acontecendo quando Moisés nasceu? Era para matar todo primogênito homem, né? Isso. Porque o povo de Israel estava crescendo muito. Então, como o povo de Israel estava crescendo muito, então qual que é a lógica? Matam-se os meninos, que virariam homens, se tornariam homens e que procriariam, que reproduziriam. E então o povo começa a diminuir. Essa seria a lógica. Mas as parteiras eram tementes a Deus, mano. E aí as parteiras, a Bíblia diz que as parteiras enganavam Faraó. Por quê? Porque elas diziam assim, Faraó, quando a gente chega lá, as mulheres hebreias já tiveram seus filhos, e eles já
já estão escondidos e tal, não sei o que, dá mó migué lá, as parteiras. Porque elas temiam a Deus, né? Então, Moisés nasce nesse cenário, onde Faraó manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, se eu não me engano, e manda jogá-los no rio, né? E é interessante que a mãe de Moisés realmente coloca Moisés no rio, mas coloca Moisés no rio de uma forma diferente, não da forma que o Faraó queria. Não é? Faraó queria que pegasse aquela perna e tchá, jogava. E a mãe de Moisés pega e coloca ele dentro de um cestinho, né? A Bíblia diz que ela esconde ele até os 3 meses, e aí chega um momento que não consegue mais esconder ele. Então ela coloca ele dentro de um cesto, coloca piche em volta, né? Um betume, uma espécie de selador ali, no cesto, e coloca ele no Nilo. E o mais interessante dessa história é que, se a gente for olhar geograficamente, né, historicamente falando, o ponto onde Moisés é colocado, Moisés deveria descer, mas Moisés sobe até o palácio. E além de Moisés ir contra o fluxo do rio, ainda o rio Nilo é conhecido por ter muitos crocodilos, né? Então Deus, claramente Deus agiu guardando a vida de Moisés e direcionando Moisés dentro daquele cesto até o palácio. Então a gente vê que Deus, desde o princípio, já estava direcionando Moisés dentro do propósito dele. Então isso é interessante notar. Na nossa caminhada cristã, né, trazendo pra gente, vamos trazer pra gente agora. Na nossa caminhada cristã, a gente vai ver que em alguns momentos, né, a gente não vai lembrar, porque a gente é pequeno de repente e tal, mas a gente vai ouvir histórias dos nossos pais. Olha, quando você era pequeno aconteceu isso, 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 e Deus fez isso, isso, isso. Isso são indícios do quê? De que Deus separou você para uma grande obra. São indícios de que Deus separou você para realizar um chamado específico, para realizar um algo específico, uma obra específica para Ele. Porque Deus tem os seus escolhidos. Deus faz, Deus move céu e terra para cumprir o seu propósito. E Ele cumpre o seu propósito através de pessoas como nós. Não que nós sejamos bons, que nós sejamos perfeitos, de forma alguma. Mas Deus, Ele age através do tempo, através da história, através das situações das nossas vidas, para nos forjar, para fundamentar a nossa fé, para guardar a nossa vida, para que a gente possa realizar então um propósito específico. E foi isso que Deus fez com Moisés. Deus direcionou Moisés até o palácio. E o mais da hora de tudo isso é que quando Moisés chega no palácio, que a filha de Faraó acha Moisés lá, né? E dá o nome para ele, né? Que fala que ele foi tirado das águas, então por isso ele chamaria Moisés. Então a irmã de Moisés já aparece, olha, tal, não sei o que, se você precisar de uma ama hebreia, né, para amamentar ele, eu conheço, não sei o que. E aí ele é criado pela sua mãe, velho. É da hora isso. Ela abre mão do seu filho para salvar ele e de repente Deus devolve para ela ele, para que ela cuide dele até quando ele for grande. Então a gente vê que o preparo que Moisés teve foi primeiro dentro da sua casa. Mesmo ele sendo neto de Faraó, né, filho da filha de Faraó, ele foi criado no seu lar, na sua pátria. Ele foi criado dentro do seu povo, no meio do seu povo, com sua mãe, perto dos seus irmãos, perto do seu pai. E aqui já fica algo para a gente analisar, que é o quê? Que o nosso primeiro preparo é dentro de casa. Quando a gente fala de liderança, um líder não nasce dentro da igreja, um líder nasce dentro de casa. Então, o preparo de Moisés foi dentro da sua família. Nós que estamos aqui hoje, vocês são solteiros ainda. Eu e o Lindenberg, que somos casados, nós temos a obrigação, o dever de direcionar os nossos lares dentro dos princípios da palavra. Então, o preparo do meu pequeno Liam é dentro de casa. Eu preciso instruir ele dentro de casa. Esse vai ser o primeiro preparo dele. E eu não posso abrir mão dessa missão. O Lindenberg fez e continua fazendo o trabalho dele como sacerdote do lar dele com a Mari. E assim sucessivamente. Então, vocês hoje são solteiros, mas dentro da casa de vocês, quando vocês casarem, vocês terão a responsabilidade de o quê? De preparar os filhos de vocês para que eles exerçam uma grande obra, para que eles exerçam um grande chamado na presença de Deus. Então, o preparo de Moisés começou dentro de casa. Agora, imagine se a mãe de Moisés, né, ou se o pai de Moisés fossem pessoas omissas ao seu chamado, fossem omissos às suas responsabilidades. Moisés não teria o seu preparo ali dentro da sua casa. Moisés não teria aquele primeiro preparo. Então ele estaria à mercê, com uma mente totalmente vulnerável, a aprender tudo aquilo que Faraó ensinava a respeito da idolatria dos deuses, etc. A gente pode... Claro que a Bíblia não diz, né, que Moisés foi instruído pela sua mãe a respeito da sua fé. Mas quando Moisés se torna grande e Moisés defende aquele hebreu
quando Moisés defende aquele hebreu da morte do egípcio, isso fica subentendido. Por quê? Porque ele entendia, ele cresceu no meio dos hebreus, então ele entendia que aquele povo era importante de alguma forma. A mãe dele, com certeza, ensinou ele algo a respeito do seu povo, a respeito do povo. E assim fez com que Moisés crescesse já com uma mente um pouco mais voltada aos princípios da fé cristã naquela época. Então, o primeiro ponto de Moisés, o primeiro ponto de preparo de Moisés foi dentro da sua casa. Então, isso a gente precisa levar em consideração. A nossa casa precisa ser um ambiente de preparo para as nossas vidas, para as nossas lideranças. O ambiente de dentro de casa precisa ser o nosso primeiro ponto de preparo. Então, é muito bom a gente vir para a igreja, é muito bom a gente ouvir as palavras que são ministradas aqui, é muito bom a gente vir para a EBT. Sim, é top, é da hora, mas é melhor ainda a gente nos preparar em casa e voltar. E quando a gente chegar aqui, a gente só complementar o que a gente já está aprendendo. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente estava conversando sobre isso aí lá no retiro, né? Dos Alves, a gente estava falando a respeito disso. O pastor Zezinho estava falando a respeito da EBT, ele estava falando a respeito de ler a lição. Ele fala assim, ó, mesmo quando eu não vou dar aula, eu leio a lição. Eu falei, não, eu também e tal, tenho esse costume. Porque mesmo que eu não vá dar aula, eu vou aprender a respeito do assunto que está sendo ministrado. Se eu conseguir estar na EBT, eu vou ouvir e eu já vou ter uma base do que vai ser passado da lição. Por quê? Porque eu li, porque eu estudei, porque eu fui atrás, etc. Então, quando o Lindenberg ministrar esse conteúdo aqui, eu vou estar mais apto a receber esse conteúdo. Então, eu faço isso é um costume meu. E isso deixa a aula melhor, isso faz a aula fluir. Então, o preparo de vocês para a EBT precisa ser na casa de vocês. Então, vamos trazer para a gente? Estudem a lição, gente. Estudem a lição antes de vir para a EBT. Deem uma lida na lição. Sentem lá um pouquinho, pega uma horinha, meia horinha, leia a lição, marque algumas coisas que vocês acharem importantes. Se vocês pegaram alguma referência bíblica, vai em cima. Porque quando a gente chegar aqui na aula, a aula vai se desenrolar muito melhor. O que eu falar aqui vai ser muito mais fácil de ser absorvido por vocês e melhor ainda, vocês vão trazer questões que vocês observaram na lição que muitas das vezes eu posso não ter percebido, o Lindenberg pode não ter percebido. E assim a gente torna a aula muito mais produtiva e muito mais rica em conhecimento. Certo? Então, o nosso primeiro ponto de preparo precisa ser em casa. Então, gente, vamos começar pela nossa EBT? Vamos começar a estudar as lições em casa. Eu sempre falei isso para vocês e continuo falando. Meu maior sonho é chegar aqui um dia para dar uma lição e receber uma pergunta relacionada à lição que eu não sei responder. E falar assim, sair daqui falando assim, gente, eu vou precisar pesquisar para ver para vocês. Esse é meu maior sonho. Quando isso acontecer, eu vou sair daqui desse sorriso aqui, ó, 9h15. Porque é o meu sonho. Porque quando isso acontecer, isso significa que vocês foram a fundo na lição para trazer uma dúvida desse tipo. Então isso vai deixar a aula muito melhor, muito mais rica pra gente. Certo? Então, o primeiro ponto de aprendizado precisa ser em casa, na nossa casa. Esse precisa ser o nosso primeiro ponto de aprendizado. Nosso primeiro preparo precisa ser em casa, certo? Esse preparo de Moisés foi até certo tempo. Até certo tempo foi esse preparo de Moisés lá no meio do povo dele. Depois disso, Moisés foi devolvido ao palácio. E Deus abriu as portas do palácio para Moisés, para que Moisés agora tivesse um outro nível de instrução. Moisés teve a sua instrução inicial com seus pais ali, onde ele foi criado. E Moisés teve também agora o seu preparo dentro do Egito, a sua formação intelectual, ali falando mais a respeito das culturas, etc. Moisés aprendeu muitas coisas. Mesmo ele não sendo filho legítimo da filha de Faraó, muito provavelmente se Moisés permanecesse no Egito, Moisés poderia assumir o trono de Faraó. Então, muito provavelmente, Moisés foi ensinado a respeito de liderança ali. Moisés foi ensinado a respeito de como liderar o povo, de como ser um rei, de como assumir as suas raízes. Então, Moisés teve um outro nível de preparo. Deus preparou esse preparo para ele. Deus preparou essa oportunidade dele se dedicar, dele crescer em conhecimento, dele crescer intelectualmente, em habilidades. Então, gente, muitas das vezes, a gente conversou aqui na última aula, né, a respeito da pessoa do líder, a gente estava falando a respeito de preparo, a gente falou um pouquinho disso. E eu falei para eles o que, Lindenberg? Muitas vezes a gente não tem condições, por exemplo, de fazer um curso de teologia, mas a gente tem condições de abrir a Bíblia na nossa casa e ler. Só isso já muda o patamar. Se a gente tiver uma leitura diária da Bíblia, se a gente tiver um estudo diário da Bíblia, Bíblias de estudo ajudam demais, mano.
você pega uma Bíblia de estudo, tem vários estudos dentro dela a respeito de vários temas diferentes. Tem palavras-chave que você vê aqui e de repente você não sabe o que significa, aí tem um dicionário. Aquela Bíblia lá que eu comprei com o valor que vocês me deram no meu aniversário, mano, ela tem um dicionário com 200 palavras hebraicas e mais de 1000 palavras em grego, mano. Então dá pra ir muito fundo dentro do texto, dentro do original. E isso é muito importante por quê? Pra gente absorver. Isso é numa Bíblia. A gente consegue achar isso dentro da Bíblia. Então, leia uma Bíblia. Se a gente não tem condições de fazer um curso de teologia, a gente vai e lê a Bíblia. Se a gente não tem condições de comprar livros caros, eu falei pra vocês aqui do aplicativo da Kindle, da Amazon, vai lá, compra livro por R$2 lá. A Lívia saiu comprando 700 livros lá, velho. Comprem livros, mano. Vai lá, compra os livrinhos R$2 lá, R$3. Docero.com. Qual? Ele é do site Docero. Docero? É, Docero. Ele é específico para livros em PDF. E todos os livros que você imagina tem lá. Aí, gente, ó, que benção. Então, vão lá, pesquisem, vai pra cima. Conseguiu uma condiçãozinha para fazer a teologia. Vai fazer a teologia, mano. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que sempre Deus vai preparar algo, uma oportunidade para que você possa aprender. Sempre Deus prepara essa oportunidade. Da mesma forma que Deus preparou para Moisés a oportunidade de repente, ele entrar no palácio e aprender ali, melhorar suas habilidades através ali da cultura egípcia, Deus também abriu determinadas portas. Né? Eu louvo a Deus pela porta que me foi aberta. Eu fazia teologia, né, no seminário Unidade Cristã aqui em Itaquá. Tive que parar por conta do processo seletivo lá da MRS, quando fui entrar. Entrei, não consegui mais por conta da escala e tal, não sei o que, e aí apareceu a oportunidade de fazer lá com a P. César. E aí o pastor me deu a bolsa e eu fiquei felizão, mano. Fiquei top. Peguei a oportunidade, agarrei e vou pra cima. Então, as oportunidades que aparecem pra gente, a gente não pode jogar fora. A gente precisa abraçar essas oportunidades. Moisés teve a oportunidade, Deus abriu essa porta para ele foi e aprendeu e utilizou disso, né, para liderar o povo de Israel mais para frente. Então, a gente chega num determinado ponto onde a gente precisa concluir o quê? Moisés foi preparado por Deus. Foi Deus que preparou Moisés, foi Deus que escolheu Moisés desde quando ele era bebezinho e direcionou ele nesse caminho até ele assumir o papel de libertador, de líder do povo de Israel. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? De boa? Bacana. Vamos lá no subtópico 2. Preparo no palácio de Faraó. Moisés foi conduzido ao palácio por sua própria mãe, mas não sabemos ao certo quantos anos ele tinha, pois a palavra de Deus diz apenas sendo um menino já grande. Talvez Moisés fosse um adolescente, não há muita informação a respeito da vida dele neste período, mas o que se sabe é suficiente para perceber que a mão de Deus estava conduzindo para uma grande obra, que exigiria um preparo excelente. Moisés nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, opressão e privação. Entretanto, ele também desfrutou da vida do palácio, sendo tratado como neto de Faraó. Ele foi treinado em diferentes contextos, experimentando a dificuldade e a abundância. Então, sempre que Deus quer preparar um líder, sempre que Deus quer preparar alguém para assumir uma grande obra, Deus sempre vai ensinar né, sempre vai colocar essa pessoa, esse futuro líder ou esse líder, à prova. E Moisés foi colocado dessa mesma forma. Moisés ele aprendeu o que era viver sob opressão, quando ele estava lá na casa da sua mãe, dos seus pais. Ele aprendeu o que era viver sob a escravidão, ele aprendeu o que era viver com pouco, mas ele também aprendeu a viver no palácio, com muito. Então a gente vai ver o que? A gente vai ver, por exemplo, se a gente pega Davi. Davi é a mesma coisa. Davi, ele teve um preparo antes de assumir o reinado de Israel. Qual foi o preparo? Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Esse foi o primeiro preparo. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Lá, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, tinha dia que era tranquilo, estava de boa, tranquilo, de boas, suave, não precisava fazer nada, ele só ficava lá tocando a arpinha dele, tranquilo, e não tinha problema nenhum. Mas tinha vez também que aparecia urso lá, tinha vez que aparecia leão lá. Então, sempre que Deus quer preparar alguém, Deus vai colocar essa pessoa em adversidades. Então, eu gostaria que vocês parassem um pouco e pensassem nas dificuldades que vocês já enfrentaram até hoje. Em tudo que vocês já passaram, nas situações que vocês passaram e que vocês ainda passam de repente. Isso que vocês estão passando, que vocês já passaram, são momentos que Deus está usando para forjar o caráter de vocês, moldar vocês e preparar vocês para que vocês possam assumir algo muito maior lá na frente. Então, a gente fala muito disso, né? Só
Só vive o propósito que espera o processo. Né? E isso é uma grande verdade. Se a gente não passar pelo processo, mano, a gente não vive o propósito. Porque se a gente pula o processo, se a gente toma atalhos, a gente acaba perdendo o preparo. A gente pula a parte de se preparar. E aí a gente assume algo que a gente não está preparado para viver. A gente assume algo que a gente não está preparado para assumir. E aí é onde as coisas começam a ficar difíceis. Por quê? Porque daí eu não vou conseguir me dar bem. Eu não vou conseguir fazer com excelência o que era para eu fazer. Eu não vou conseguir fazer aquilo que eu precisava fazer. Por quê? Porque eu não estou preparado. Eu posso até virar motivo de chacota por isso. Então, existe, né, uma máxima do quê? De que a gente precisa passar por certas situações. A gente precisa estar preparado. Não adianta a gente querer pular o processo. A gente tem que passar por todo o processo de preparo para que a gente esteja apto a assumir as posições que Deus quer que nós assumimos, certo? Então Moisés ele foi treinado tanto num contexto de dificuldade, né, no meio do povo de Israel, como também foi treinado no palácio. Então ele sabia, né, parafraseando Paulo aí, né, em Filipenses 4:12, né, sei estar abatido, né, mas também sei sei estar abatido. Filipenses 4:12. Ele fala, eu sei que ele fala lá, né, fui instruído em tanto em inteira abundância quanto a passar fome, etc. E aí ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo mesmo diz, eu fui instruído, ele fala, eu fui treinado a ter muito e a ter pouco, a padecer necessidade e também a ter abundância. Então isso faz parte, né, da caminhada de um líder. A gente precisa aprender a ter muito e aprender a ter pouco. A gente precisa aprender a viver tudo bem e a gente também precisa aprender a viver no mar turbulento. Então isso faz parte da vida do líder, certo? Show ele não? Sim. Lê aí pra nós. A partir do 11. Pô. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é Deus que nos fortalece durante os processos que nós vivemos. Mesmo no processo de preparo, onde nós estamos sendo preparados para assumir algo, é Deus quem vai nos fortalecer, é Deus quem vai nos dar força para que a gente possa suportar todo esse processo, porque não é fácil o processo, gente, é difícil. A gente vai passar por inúmeras situações. O vaso, né, na mão do oleiro, ele é quebrado, ele é amassado, o barro é amassado e tal. Por quê? Para que ele possa virar um vaso onde um oleiro possa usar. Então, não é fácil o processo, não é fácil o preparo, é difícil, mas nós podemos suportar todas as coisas, podemos suportar esse processo por aquele que nos fortalece, certo? Seguindo aí, o escritor da carta aos Hebreus deixa claro que somente pela fé Moisés foi capaz de renunciar ao que viveu e aprendeu no Egito, mostrando o valor desse período de preparo. Fica evidente que Deus conduziu Moisés ao palácio a fim de prepará-lo para a sua missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-lo até a terra prometida. Então Moisés estar no palácio foi um plano de Deus para prepará-lo para libertar o povo de Israel, para conduzir o povo de Israel, para que ele, né, pudesse liderar uma grande nação. A gente sabe que o povo de Israel tinha em média entre 3 e 5 milhões de pessoas, né? Então, mano, é gente pra dedéu, velho. Imagina, mano, eu lidero 30, eu fico louco às vezes, mano. Você é doido? Imagina o cara liderando 5 milhões, mano. É loucura, velho, pra um cara só. Né? Então é doideira. Então Deus colocou Moisés lá por quê? Porque ele ia precisar saber como lidar. Né? E graças a Deus aí, pelo preparo que Deus deu a Moisés, Moisés conseguiu liderar esse povo, certo? Terceira fase aí do preparo de Moisés é o preparo no deserto. O treinamento de Moisés ocorreu em 3 fases. A primeira foi junto de sua família, onde recebeu as bases da sua fé. A segunda foi longe de casa, no palácio de Faraó. E a terceira foi no deserto. Moisés assassinou um egípcio que estava maltratando um hebreu. E por essa razão foi forçado a fugir para a região desértica de Midian.
e ali passou a viver como estrangeiro. Longe das pessoas que amava e do conforto do palácio, ele foi exposto a intensas provações. A tática de Deus não mudou. E aqui é a má notícia para vocês, né? A tática de Deus não mudou, mano. Durante o preparo de Deus para a vida de Moisés, Deus em certo momento precisou afastar Moisés das pessoas que ele mais amava. Deus precisou afastar Moisés da sua terra natal. Deus precisou afastar Moisés dos seus amigos. Deus precisou afastar Moisés de tudo que estava ao redor dele. Para quê? Para que ele pudesse ensinar algo a Moisés tete a tete. Então, muitas das vezes na nossa vida, pessoal, enquanto nós estamos nesse processo de preparo para assumir algo da parte do Senhor, muitas das vezes nós vamos ver que pessoas vão se afastar de nós. Nós vamos ver que às vezes até a nossa família vai se afastar de nós. Nós vamos ver que a gente vai perder um pouco do nosso lugar, a gente vai se sentir deslocado em certas ocasiões. Mas isso não quer dizer que as coisas estejam fora do controle, pelo contrário. Isso significa que é o momento da gente se encontrar com Deus, pessoalmente, tete a tete, secreto. Isso significa que está na hora da gente aprender de Deus tete a tete, mano. Está na hora da gente viver um relacionamento íntimo com Ele. E é por isso, muitas das vezes, que Deus afasta pessoas do nosso convívio. É por isso que, muitas das vezes, Deus vai afastar de alguns lugares. Deus vai fazer com que nós não nos sentimos mais bem em certos lugares. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa fazer um particular com Deus. E não há lugar melhor para fazer um particular com Deus do que no deserto. Onde você não tem ninguém do seu lado, onde você não tem nada para te distrair, onde é só você e Deus. Então, assim, Deus leva a gente pro deserto, né? Tem uma música que fala que Deus leva a gente ao deserto para falar de amor, né? Mas Ele leva a gente ao deserto para ter um particular com a gente. Deus leva a gente pro deserto para fazer a gente refletir em muita coisa, para fazer a gente entender muita coisa que a gente não entendia. Para fazer a gente entender que nós somos dependentes dEle. Que não existe, sabe, pessoas ao nosso redor que a gente precise depender quando a gente depende só dele. É pra gente entender que quando ninguém estiver ao nosso redor, quando não estiver nada mais ao nosso redor, quando a gente estiver sozinho, a gente ainda vai ter ele. Então, esse é o momento em que a gente precisa aprender do Senhor, absorver dele. E muitas das vezes no deserto, e aqui eu acho que é um grande ponto da vida de quem está sendo preparado, porque muitas pessoas desistem justamente nessa fase. Porque enquanto nós estamos nos preparando em casa, está tudo certo. Enquanto a gente está no palácio, com estrutura boa, com tudo ao nosso alcance, está tudo tranquilo. Agora, quando a gente é colocado no deserto para aprender, mano, aí muitas pessoas desistem. Por quê? Porque poucas pessoas aguentam. Poucas pessoas aguentam viver a solidão. Poucas pessoas aguentam passar por certas situações e aguentar calado. Poucas pessoas aguentam passar por certas situações e olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não estou entendendo nada, mas continua, porque eu preciso aprender. Meu, é loucura, mano. É loucura. Quando você vai olhar certas situações, a gente precisa entender, mano, que tem coisa que é difícil da gente passar e a gente não vai conseguir passar de uma hora para outra. A gente vai olhar para Deus e vai falar: Deus, mano, o que está acontecendo, velho? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, não estou entendendo nada. Não estou conseguindo, ver saída, não estou conseguindo, o que o Senhor quer de mim, sabe? Por quê? Aí vem os questionamentos, né? Por quê? Pra quê? Pra onde? O que o Senhor quer? E vai chegar nesse momento. Mas mais importante do que a gente entender o que Deus quer nos ensinar é a gente aprender. E muitas das vezes a gente vai aprender sem entender nada, velho. Meio louco isso, né? A gente vai aprender sem entender. Mas Deus, né? Jesus mesmo falou que aquilo que Deus faz, aquilo que Ele faz, a gente não entende na hora, a gente entende só depois, mano. A gente entende depois. Uma hora você vai entender o porquê. Uma hora você vai entender o porquê você passa por certas situações. O momento que você vai entender as coisas pode não ser agora, mas você vai angariar um aprendizado, você vai absorver um aprendizado. E vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai falar assim: agora eu entendi porque eu passei por isso. Eu, como líder, quantas vezes eu não passei por situações, Deus permitiu eu passar por situações para que na mesma semana um de vocês chegasse em mim e falasse assim: Henrique, estou passando por situação tal. Eu tinha acabado de viver, mano, essa situação. Deus permitiu eu passar a situação para que eu pudesse ajudar alguém que iria passar pela mesma situação.
Então na hora eu não entendi nada. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo, velho? Você é louco? Ô Deus, você é louco? Entendi nada. Entendi nada. Mas aí depois eu entendi o porquê. Então assim, tem dessas, mano. O deserto tem dessas. O deserto coloca situações na nossa frente que a gente não vê saída, que a gente não vê... a gente não vê como sair daquilo, a gente não vê como a gente vai aprender algo daquilo. O que eu tenho que aprender com isso, velho? Sabe, mas é nesses momentos que a persistência, que a nossa confiança em Deus precisa estar firme, que a gente precisa não desistir no processo do deserto, porque geralmente o deserto é a última fase antes da gente alcançar aquilo que o Senhor tem pra gente. Então a gente precisa manter o nosso foco firme, certo? Então a tática de Deus não mudou, muitas das vezes ele vai usar esse método, ele vai nos afastar das pessoas, ele vai nos levar para uma situação onde a gente não tenha ninguém que possa nos ajudar, porque se tiver alguém que possa nos ajudar, então o nome dele não vai ser glorificado. Então, Deus vai muitas das vezes usar sim dos processos de dor da nossa vida para nos forjar, para nos preparar, certo? Ele continua provando aqueles que são chamados para ocuparem um cargo de liderança. Caso você esteja sendo provado, não desanime. O Senhor tem algo especial para a sua vida e no tempo certo você verá que tudo vai contribuir para aprimorar o seu caráter e fazer de você um grande líder. Então lembrem-se lá de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem pelo seu decreto. Então não é só todas as coisas boas, são todas as coisas. E todas as coisas incluem também as coisas más. Elas também contribuem para que a gente seja forjado para viver algo extraordinário da parte de Deus. Todo treinamento é o quê? É difícil. É difícil. Mas o Senhor está sempre junto a nós. O Pai Celeste continua conduzindo os que Ele chama, sustentando-os e preservando-os para que cumpram com êxito a missão entregue por Ele. Confirmamos por intermédio da vida de Moisés que o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. Então, por mais difícil que seja a situação, você só não pode esquecer de uma coisa, que é Deus que te chamou. É isso que você precisa saber. Deus me chamou, Deus me sustenta, é dele que vem a minha força, e custe o que custar, eu vou passar por esse processo. Porque o processo que Deus nos coloca, o processo que Deus faz com que nós passemos, é preparo que Ele quer fazer conosco para que nós tenhamos uma trajetória de sucesso. Amém? Pô, vamos lá para o tópico 2. O chamado de Moisés. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Boas? A natureza do chamado. Refletir a respeito do chamado de Moisés requer identificar a natureza deste. Quem o chamou para liderar o povo hebreu? As Escrituras Sagradas afirmam que Deus falou diretamente com Moisés a respeito da missão a qual ele teria que desempenhar junto ao seu povo. A decisão de que Moisés conduziria os hebreus à Terra Prometida não foi humana, mas divina. Logo, a natureza do seu chamado foi divina. Consciente de sua missão, Moisés enfrentou e venceu grandes desafios, tornando-se um líder bem-sucedido e sendo uma referência para a posteridade. A consciência a respeito da natureza divina do seu chamado levou Moisés a compreender que o exercício de sua liderança não tinha como objetivo a perpetuação do seu próprio nome, mas o de glorificar a Deus e abençoar os seus liderados. O líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou. Então, Moisés foi chamado não por homem, não foi alguém que chegou e falou assim: ô Moisés, chega aqui, ó, você precisa ser nosso líder. Não foi alguém do povo lá que chegou: Moisés, chega aí, você não liberta nós aí hoje. Foi Deus que chamou Moisés. O chamado dele foi totalmente divino. Deus falou pessoalmente com Moisés. Deus não mandou anjo falar com Moisés. Deus não levantou alguém para falar com Moisés. Deus simplesmente desceu na sarça e falou: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo, rapaz. Então, Deus chamou Moisés de forma pessoal. Não foi ninguém que chamou Moisés humano, não foi nenhum humano que chamou Moisés, não foi ninguém que tinha uma patente alta que chegou e não.
Moisés foi chamado diretamente por Deus. E quando Moisés foi chamado por Deus, Moisés coloca um monte de desculpa, como a gente sempre vê aí nas histórias bíblicas, né? A gente vê Jeremias falando, Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar. E aí Deus vem, não digas que é uma criança, porque eu te dei para as nações antes de você nascer, rapaz. E o que eu botar na sua boca você vai falar. Onde eu mandar você ir, você vai. A mesma coisa foi com Moisés. Deus, porque que eu vou falar que você é quem? Quem é você? Que eu vou falar o quê? Eu não sei falar e tal. Não, Moisés, você vai falar, mano. É você que eu estou levantando, é você que vai liderar e ponto. E muitas das vezes isso fala a respeito de nós, porque quando a gente não tem, quando Deus chama a gente, geralmente para nós, né, é um momento muito, hoje a gente olha, né, é meio engraçado, quando a gente olha para o momento que Deus chamou a gente, porque quando a gente está vivendo já um momento de liderança, a gente acha assim, as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, provavelmente essa pessoa sempre teve certeza do seu chamado, essa pessoa sempre soube o que ela queria fazer na vida dela, né? Ela sempre soube do que Deus tinha pra vida dela. Mas, mano, eu vou falar a real pra vocês, dificilmente é assim. Dificilmente é assim. Sempre a gente passa pra entender o que Deus quer da gente. Sempre a gente passa pra entender qual que é o propósito de Deus para nossa vida. E geralmente o momento que nós somos chamados por Deus, geralmente é o momento que a gente fica com medo, mano. Geralmente é um momento que a gente não sabe o que fazer. É um momento que a gente não entende o que Ele quer da gente. É que a gente não entende qual é o nosso chamado. Mano, desde criança, eu sempre ouvi que eu ia ser pastor. Desde criança. Só que chegou um momento pra mim, na minha vida, na minha adolescência, que aquilo não fazia mais sentido. Pra mim aquilo não fazia mais sentido. Eu não queria mais, ponto final. Eu passei da minha adolescência pra juventude nessa pegada. Eu não quero ser pastor, eu não quero viver nada de ministério, eu não quero fazer nada a respeito, não quero liderança, não quero nada. Só que chegou um dia que Deus veio falar comigo. E quando Deus veio falar comigo, porque eu estava tentando fugir do meu chamado, aí o bagulho ficou estreito do meu lado. Então, geralmente, esse chamado de Deus para a nossa vida, geralmente é sempre nesses momentos. A gente vai ver que Moisés estava fugindo do Egito, e aí Deus cata e fala assim, mano, chega aí, você vai voltar para lá, velho. Jeremias, chega aí, Jeremias. Eu te dei as nações pro profeta. Não, mas eu não sei falar. Jeremias, você vai falar sim, velho. Então, o chamado de Deus para a nossa vida geralmente é sempre conflituoso para nós. É sempre um momento que a gente vai olhar e falar assim, mano, Deus está pedindo um negócio para mim que não tem condições, mano. Eu não sei como vou fazer. Então a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente não sabe qual é o nosso chamado, a gente está com medo de exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e é isso exatamente que representa Moisés. Moisés, quando é chamado, Moisés também fica com medo. A Bíblia vai dizer que Moisés tinha palavras, que é língua pesada, né? Isso. Palavras pesadas. Uns falam que ele era gago. Eu acredito que Moisés não sabia se expressar, mano. Eu acredito que ele era Pelo que a gente vê de Moisés na Bíblia, a gente vê um cara que era muito impulsivo. E ele falava, tá ligado aquela pessoa que fala uma palavra pra você, que a palavra dói mais que um tapa na sua cara? Sim. Eu acredito que Moisés Eu acredito que ele era um cara estudado. Exatamente. Eu acredito que era mais ou menos assim. Eu acredito que Moisés era um cara que, tipo assim, ele falava e, tipo assim, alguém vinha com um problema, Moisés, estou passando isso aqui, o problema é teu, mano, se vira, cada um, cada um com seus problemas. Eu acredito que era tipo isso. Palavras pesadas, mano. Eu vendi alguma coisa pra fulano e ele me pagou. Ele não me pagou. Moisés falou assim, mas quem mandou você vender pra ele? É tipo assim. Como que é? Tem um ditado que fala. Como que é o ditado, mano? Eu não vou lembrar agora. Mas todo mundo pensei que não seria trouxa, fui trouxa. Certo? Foi trouxa, mano. Tipo assim, quem mandou você vender? Bobão. Então, aprende agora. Aprendeu? Não vende mais. Então eu acredito que era mais nessa linha, né? Que Moisés tinha palavras pesadas assim. E foi uma desculpa que Moisés usou. Por quê? Porque ele tinha medo. Estava com medo. Muitas das vezes o chamado de Deus para a nossa vida vai gerar medo. Vai gerar mesmo algo que vai conflitar, assim, que vai gerar aquele conflito interior e tal. Mas o que faz a gente vencer esses desafios, o que faz a gente vencer, o que faz a gente continuar caminhando, é justamente a certeza de que foi Deus que nos chamou e entender o porquê que Ele nos chamou. Então isso não vai vir da noite pro dia. Isso vai ser o quê? Com muita persistência.
Então Deus te chamou para uma grande obra, pega e vai para cima. Deus, não tô entendendo nada, vai para cima, velho. Uma hora você vai entender o porquê Deus está te chamando, uma hora você vai entender o que Ele fez. Então, ó, um líder, né? Quando Deus levanta um líder, Deus não levanta um líder para fazer o nome dele grande. Deus levanta para fazer o nome dele ser glorificado, o nome de Deus ser glorificado. Então Moisés compreendeu isso. Moisés entendeu que ele seria levantado como um grande líder, não para que o nome dele fosse perpetuado, né? Para que o nome dele fosse uma grande referência, para que ele virasse uma referência de líder, para que ele virasse uma referência e tal. Não, Moisés entendeu que ele tinha que cumprir a missão dele, ponto, que ele era uma ferramenta nas mãos do Senhor. E quando Moisés cumpre isso, quando Moisés se deixa ser usado por Deus como uma ferramenta, então o nome dele é perpetuado. Olha que interessante. Ele não viveu para que o nome dele fosse perpetuado. Mas quando ele se deixou usar por Deus para cumprir a sua missão, Deus perpetua o nome dele. Então, Moisés provavelmente não imaginava que ele seria o grande profeta reconhecido até hoje como um dos melhores líderes, maiores líderes da história do povo de Israel. Mas Deus fez isso através dele. Deus fez isso. Então, são grandes exemplos que Deus mostra o quê? Que nós precisamos viver, né? Nós que estamos na frente, nós que somos líderes, e vocês que um dia serão líderes, é que nós precisamos trabalhar em prol do reino. A gente não pode trabalhar em prol dos nossos benefícios próprios. A gente não pode ficar querendo viver de aplauso. A gente não pode ficar querendo viver de curtida. A gente não pode ficar querendo viver de views. Sabe? Muitas das vezes eu penso e falo assim, puxa, mano, eu sou um líder de jovens, eu tenho que fazer algum conteúdo bacana lá no Instagram, postar alguma coisa de vez em quando, e eu falo, mano, isso aí, velho, fica assim, tipo assim, será que realmente vai, sabe? Eu fico meio assim porque eu tenho problema com o ego, mano. Então eu fico assim, mano, se eu fizer isso e de repente, eu alcançar uma galera da hora, será que isso não vai se voltar contra mim um dia, mano? Será que eu não vou acabar cedendo ao meu ego, não vai inflar meu ego de alguma forma? Será que isso não vai, me atrapalhar, mais me atrapalhar no meu ministério do que ajudar? Então, assim, existem várias coisas que a gente precisa entender. E uma das coisas que a gente precisa entender, a gente viu isso na lição passada, é que o líder precisa saber os seus pontos fracos e fortes, certo? Então eu, como meu ponto fraco, mano, eu prefiro não ficar fazendo essas coisas. Eu até tenho vontade. E eu sei que Deus pode usar para alcançar algumas pessoas, para alcançar outras pessoas. Mas eu tenho esse defeito. Enquanto eu não for tratado, de repente sarado 100% disso, não sei nem se eu serei. Mas se Deus quiser me sarar disso, se Deus querer, né, fazer com que eu seja totalmente transformado, moldado, talvez eu faça um dia. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa posição de liderança, né, eu não gosto de falar a palavra cargo, porque cargo geralmente é estranho, né, falar cargo, assim, para alguma coisa que a gente é comissionado de Deus, mas a posição que Deus nos coloca de líder, a gente não pode viver em benefício próprio. Então a gente não pode viver de ser visto, de aplausos, né? Eu louvo a Deus porque as pessoas reconhecem, existe um reconhecimento, e é bom o reconhecimento, mas a gente não pode viver disso. Vai ter muitos momentos, a gente estava conversando disso lá no Retiro também, né? A gente estava conversando lá, a gente estava falando lá, os meninos lá, o Lindeberg, falando, poxa, né, é difícil a gente liderar às vezes, por quê? Porque a gente faz, e às vezes a gente não tem retorno de nada. A gente não tem retorno nenhum. A gente não tem um retorno. A gente lidera, 40 pessoas. 39 não tá nem aí pra você, velho. Só que aquele um que tá aí pra você e que reconhece o trabalho, esse faz o trabalho todo valer a pena. A minha pergunta foi como a gente vai querer ser líder, né, nessa época que a gente está de falta de interesse das pessoas, da insubordinação, desobediência. Aí você falou, o chamado, não tem como fugir do seu chamado. Exatamente. E aí você falou, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Manda ali, Lindeberg. Só um comentário aqui, vou ler aqui esse comentário, que eu creio que seja o ponto-chave da questão do líder, em ver o seu trabalho, ver o procedimento, se é isso, se é os resultados que ele tem que ver, e se é que as pessoas têm que olhar esse resultado nele. Presta bem atenção. Eu não tenho que mostrar resultados para as pessoas, né? Olha, o que é importante, o que vale realmente no líder. Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Manda bala. Vamos lá. Aí Moisés pergunta, né? A pergunta de Moisés, né? Quem sou eu? Moisés pergunta. Aí vamos lá.
nos faz lembrar a pergunta que um dos hebreus fez a Moisés, né? Lá no 2:14, né? Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Quem foi que te colocou aí? Por que você é o líder da gente? Né? E a questão é, a resposta a estas perguntas não tem nada a ver com a criação de Moisés, muito menos as suas habilidades. Ponto. A promessa do Senhor a Moisés: certamente estarei contigo. Né? Depende para seu valor de quem o Senhor é, não quem Moisés era. Entendeu? Certamente o Senhor, né? O Senhor é. O importante é que Ele, o Senhor, está presente, porque Ele quer e tem capacidade para agir, para fazer, para mostrar. Por exemplo, o Henrique sendo líder, é Deus que vai dar capacidade a ele. O importante não é o que o Henrique faz, ou se é a capacidade dele, não. É Deus na vida dele. Aí por isso que tem aquela questão, foi o primeiro ponto, lá, o primeiro tópico, né? É o preparo do líder, né? Tanto na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, né? Na seu condicionamento físico e tudo mais. Então a questão não é o líder, é quem está por trás, direcionando o líder. E entra muito na questão que você falou na aula passada, né? Tipo, não há chamado sem preparo e não tem preparo sem chamado. Você se preparar se você não foi chamado para fazer aquilo é meio que sem sentido. Exatamente. Não tem como você assumir algo que você não é chamado para fazer, e não tem como você assumir algo que você foi chamado para fazer se você não estiver preparado para aquilo. Então é uma via de mão dupla, né? E quando a gente fala a respeito do chamado de Deus, é isso que a gente tem que ter em mente. Não são as minhas capacidades, não são as minhas habilidades. É aquilo que Deus colocou em mim, aquilo que Deus colocou em vocês e que Ele quer usar. Então quando a gente fala, né, e a gente tem muito dessa visão, né? A gente tem algo que Deus colocou em nós e que a gente precisa colocar para fora. E é isso que vai fazer a diferença no nosso trabalho. É o que Deus colocou nas nossas vidas, é o que Deus faz através de nós. Não é o que eu faço porque eu sei, é o que Deus faz naquilo que eu não sei. É o que Deus pode fazer através de, através pegar uma falha minha e transformar aquilo num algo que Ele vai usar, numa ferramenta que Ele vai usar. Então, isso que o Lindenberg falou, é o ponto. Não é o líder, é quem está por trás dele, é quem chamou ele, é quem comissionou ele, né? E essa pergunta que o Kelvin me fez lá no retiro, né? Foi assim, poxa, como que o pessoal, como que vão surgir líderes, como que as pessoas vão se interessar em serem líderes, né? Num tempo que é tão desanimador, é gente desanimada, é gente vê que é difícil ser líder e tal, que o pessoal não respeita às vezes, né? Tem uma insubordinação, a pessoa não reconhece o trabalho do líder, né? E a resposta foi justamente essa. Foi o quê? Que quem vive por reconhecimento realmente nunca vai querer o cargo de liderança, porque vê que o cargo de liderança não tem reconhecimento, mano. Se você vive por reconhecimento e você quer cargo de liderança para isso, sinto muito te dizer, meu amigo, você não vai conseguir, não é aqui que você vai conseguir isso. Então, mas eu acredito ainda que exista pessoas que estão dispostas a viver o chamado de Deus além de reconhecimento, apesar de reconhecimento. Porque reconhecimento é bom, sim, vai ter no meio do caminho, talvez sim, mas nunca é na forma e na maneira que a gente quer. Nunca é na forma e na maneira que a gente espera. Então, a gente volta naquela questão das expectativas. Lembra que eu falei na semana passada? Cuidado com as expectativas, porque expectativas dos outros em cima de você gera pressão, expectativas suas em cima dos outros gera decepção. Então, a gente tem que, largar. Um líder não vive por isso. Um líder vive por aquilo que Deus chamou para fazer. Vive para fazer a glória de Deus, vive para glorificar o nome de Deus, sempre buscando honrar a quem chamou ele, não ele si próprio. Certo? Alguma dúvida, galera? Tranquilo? De boas? Então vamos lá, importância do chamado. Meu Deus, 9:05 já. Com a graça.
Ao ser informado por Deus de que seria o responsável pela libertação e liderança do povo hebreu, Moisés apresentou suas dúvidas e os seus medos e as suas limitações. A consciência que tinha de seu chamado o impediu de acreditar ser ele o centro de sua missão. Calma aí. A consciência que tinha de seu chamado o impediu de acreditar ser ele o centro de sua missão, produziu em seu coração a certeza de que Deus era o fundamento e a finalidade de sua liderança. Ao invés de optar pela perpetuação do seu nome, Moisés preferiu interceder pelo povo, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado dentre todos os povos. O líder consciente de seu chamado sempre buscará a glória de Deus e o bem do seu próximo. Então, assim, gente, aquilo que Paulo fala, eu costumo, como é que eu posso dizer? Eu acho que esse deve ser o lema de todo cristão, mas eu acho que para os líderes em especial, que é o que? Aquilo eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas suas vidas. Porque esse é o papel do líder, mano. O papel do líder é tipo assim, se eu precisar ver vocês bem e que eu fique mal, eu vou preferir isso. Esse é o papel do líder. Eu vi uma frase esses dias, eu até comentei com os meninos lá, que é o que? A função do pastor, né? A frase falava a respeito do pastor, mas eu acredito que é todo líder. A função de todo líder, né? A posição de todo líder é muitas das vezes estar ferido, cuidar da ferida dos outros enquanto ele mesmo está sangrando. Então, assim, se for necessário que para que vocês fiquem bem, eu sangue, eu não tenho problema nenhum com isso. Esse deve ser a visão do líder. É se deixar gastar, é de boa vontade, não é por pressão, não é porque eu tenho cargo, não é porque eu tenho responsabilidade, não é porque o pastor está me olhando. Não, é porque essa liderança que o Senhor colocou em mim é o que? É para que eu cuide de pessoas. Então eu preciso ter isso no meu coração. É por isso que a gente vê tantas pessoas, às vezes, que ocupam cargos de liderança, mas você não vê amor nas pessoas por quem ela lidera. E isso é o que impacta. Por quê? Porque ela não está sendo uma pessoa que o quê? Que está visando o bem do próximo, não está visando o bem dos seus próprios liderados. Então, não está sendo um líder, está sendo um chefe. Está sendo alguém que, tipo assim, enquanto você me dá resultado, enquanto você me dá algum benefício, você está tranquilo de trato bem. Não, depois que eu não tenho benefício nenhum com você, depois que eu não tenho mais nada para extrair de você, então agora eu te mando embora e contrato outro no seu lugar. Então é mais ou menos assim. Então, a vida do líder é o que? É se deixar gastar em prol da vida dos seus liderados. E a gente não tem problema nenhum com isso. O líder precisa ter consciência disso quando ele assume uma liderança. É o que? Ele precisa se deixar gastar pelos seus liderados. Ele precisa mostrar o quê? Que ele precisa cuidar de si? Sim, ele precisa cuidar de si, como a gente falou na semana passada. Mas ao mesmo tempo ele precisa cuidar daqueles que ele foi comissionado a cuidar. Então a gente vai ver em um texto aqui, né? acho que esse texto aqui que o comentarista colocou, de Êxodo 32, que Deus fala para Moisés assim: Moisés, cansei desse povo, mano, eu vou matar todo mundo agora, e aí eu vou estabelecer a minha aliança com você, e eu vou perpetuar o seu nome. Você vai ser a sua descendência que vai ser o meu povo agora. E aí imagina Deus falando isso pra você, mano. Imagina, você no meio de 5 milhões de pessoas, Deus chegar em você e falar assim: Kelvin, é com você agora. Esquece o resto. Esquece os outros 30 do Ministério de Jovens. É só você. Deus vai usar você agora só você. Os outros esquece. Meu, a gente fica todo, ai meu Deus do céu, Deus me escolheu. Deus me escolheu, olha. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Olha que maravilha. A gente fica todo, sabe? Imagina como Moisés não ficou ouvindo isso. Mas o coração dele estava tão voltado em cuidar do povo que ele não se via sem o povo, mano. Ele não se via sem o povo. Ele via aquilo como uma coisa totalmente doida. E aí ele fala assim: não, Deus, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pelo seu amor. Deus, pelo seu amor, não faz isso não. E aí Moisés intercede pelo povo. E fala para Deus: Deus, não faz isso, é o seu povo, o Senhor tirou lá do Egito, o Senhor salvou e tal, se o Senhor matar eles agora, o que as outras nações vão falar? Né? E aí Deus fala assim: não, então eu vou mandar um anjo com vocês, então, mas eu não vou andar no meio de vocês não. E aí Moisés: se o Senhor não for comigo, não for no meio da gente, então nem faça a gente subir daqui. Olha que ousado, mano. Olha que cara louco.
Por isso que eu gosto de Moisés, né? Moisés é louco, mano. Então, Ousado. só que tem uma coisa que me intriga, né? Tem uma hora que até ele fica sem saco pro povo, né? E ele, acho que Deus manda ele bater na pedra pra sair água lá Tocar ele, na pedra e de fica irado e aí ele fica fora da promessa de Deus de entrar na terra prometida. Exatamente. Sendo que ele intercedeu tudo isso pelo povo e acabou sangrando pelo povo, né? Exatamente. Isso Isso pode acontecer, gente. Isso mostra o quê? Né, para Moisés. Qual que é a diferença entre a ira de Deus e a ira do homem? Alguém sabe explicar? Acho que a gente já falou sobre isso já em algum trimestre passado. A gente já comentou a respeito disso. Mas vocês lembram qual que é a diferença entre a ira de Deus e a ira do homem? É o motivo. O homem se ira por motivos banais. O homem se ira sem uma justa causa. Mas Deus nunca se ira de forma injusta. A ira dele nunca é injusta sobre alguém. Quando ele derrama a sua ira sobre alguém, é porque aquela pessoa mereceu a ira dele. Né? Por isso que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2 que nós éramos filhos da ira. Porque nós éramos merecedores da ira de Deus. Então Deus tinha justiça em se irar contra nós. Ele era justo quando ele se ira contra a gente. Mas o homem não. O homem se ira por coisas banais. O homem não tem justiça na sua ira. Então Moisés se irou com o povo. Só que ele também era pecador, tanto quanto. É aquilo que eu falo. Às vezes a gente fica assim, caramba, a gente olha para o outro e fala assim, caramba, fulano errou, fulano pecou de novo. Só que, e eu demorei muito tempo para entender isso. Eu preciso olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque talvez eu não erre na mesma coisa que aquela pessoa, mas eu erro em outra. E eu careço do perdão de Deus, tanto aquele que peca de outra forma. Então, assim, quando Moisés se ira com o povo, Moisés se ira de forma injusta. E aí ele desobedece a Deus por conta disso. Então, assim, o que o líder precisa ter? Preparo emocional, mano. Equilíbrio emocional. Domínio próprio, a gente fala tanto do domínio próprio. Mas, mano, domínio próprio é uma parte do fruto do Espírito que é mais difícil da gente ter. É muito difícil, mano. O domínio próprio é a coisa mais difícil da gente conseguir. Porque dominar os nossos impulsos carnais, mano, é coisa de louco. Porque fervilha aqui, ó, tá no DNA, mano. Então, Moisés intercedeu tanto pelo povo, Moisés intercedeu tanto, Moisés orou tanto, Moisés cuidou tanto do povo. E aí ele mesmo uma hora chega, acabou, né, a paciência dele. O povo encheu o saco dele. Aí ele vai lá e erra. Aí qual vai ser a desculpa dele? Ah, meu Deus, esse povo aí que o senhor colocou pra eu cuidar. Não, velho. Não tem desculpa. Vai fazer igual Adão, a mulher que tu me deste. Não tem, mano. Então nessas horas, né, por isso que a gente precisa sempre pensar antes de agir. Pensa uma, pensa duas, pensa três. Uma vez eu estava conversando com um jovem e eu falei uma frase pra ele. Eu falei assim, se você pensa antes de fazer, você não precisa pensar depois que fez. Porque, mano, se você não pensa quando você faz, depois que você fez, você fica assim, mano, não devia ter feito. Não devia ter feito. Caramba, peguei pesado. Então, assim, pensem antes de fazer, para vocês não precisarem pensar depois que foi feito. Então é isso que aconteceu com Moisés. Infelizmente, Moisés vai, cuida do povo, ele mostra a verdadeira essência de um líder, mas por um deslize, ele perde a promessa. Você vê que os líderes não estão isentos da... Não, nenhum. A gente falou isso na aula passada, que nós não podemos nos sentir, né, nós líderes, não podemos nos sentir super-heróis e nem podemos ser vistos como super-heróis. Então isso é tanto para nós que estamos à frente, nós não podemos nos sentir os né, os que dão conta, os que faz tudo, o que eu posso, faço, aconteça. Não, a gente não pode se sentir, né, o que a gente dá conta de tudo. E a gente não pode também fazer com que vocês nos vejam assim. A gente também é falho como todo mundo, a gente também está sujeito a perder a promessa como Moisés perdeu. Então assim, a gente está sujeito a tantos erros quanto outras pessoas, quanto vocês. Nós não somos melhor do que vocês, nós estamos apenas numa posição, um pouco mais de experiência que vocês. Mas isso também não quer dizer que a gente não possa aprender com vocês. Então, o líder simplesmente está numa posição diferente, num momento diferente de vocês. Não é melhor, não é pior. São os mesmos, a mesma matéria, a mesma carne, são os mesmos desejos, os mesmos impulsos, as mesmas provações, as mesmas tentações.
Então tudo isso acontece também com o líder. O líder não está isento. A gente vê tantos pastores aí que caíram, tantos líderes que caíram aí, por quê? Porque em algum momento se acharam isentos do pecado. Não vigiaram, porque quando a gente começa a achar que a gente é isento, a gente não vigia mais. Aí quando a gente não vigia, aí já era, velho. Se o Senhor não guarda a cidade, vão vigiar o sentinela. Fala aí, Vidal, também. Então, isso aí é. Eu creio nessa questão que o Kelvin falou aí. É a questão que Deus sempre mostrou. Deus sempre mostrou para toda a humanidade, para todo homem, quando o homem começa a agir por si só, pelo seu pensamento, pelos seus ideais, pelos seus motivos, ele cai, ele perde, ele não ganha, né? Ele não chega, não vai, ele não recebe, né? E é Deus sempre mostrando, fica comigo, né? Eu sou o que sou, né? Dependa de mim. Você sendo liderado ou sendo líder, seja lá quem for, né? Dependa de mim. Porque a partir do momento que você achar que você pode, você não pode. É aí que você não pode. Entendeu? A Bíblia diz isso, né? Quando você pensa que está fraco, aí você está forte. Porque quando você pensa que está fraco, você fala assim, meu, não vou suportar. E é sempre e aí assim. A força dele. Sempre. Já aqui nessa questão que você falou de Moisés, poxa, mas Moisés também se irou contra o povo, né? E essa questão que nós observamos, né? Muitas vezes a gente quer olhar na pessoa, o exemplo da pessoa, espelhar na pessoa, mas nós temos que nos espelhar na obra de Deus na vida da pessoa. Porque já pensou, olha só, se Paulo viesse hoje, né, se fosse o Paulo viesse no tempo de hoje, há alguns meses atrás, por exemplo, ele aceitou Jesus hoje, né? Há alguns meses atrás, ele estava matando os crentes, estava levando os evangélicos, os cristãos, para serem mortos. Quem aqui iria aceitar a pregação de Paulo? Hoje em dia. Loucura. Quem que ia aceitar a pregação de Paulo? E eu vou falar, igual falam muitas vezes aí, né? Ah, fez tudo de errado, aí agora vai pra igreja, pagar de santinho. É o que você ouve. Você ouve hoje em dia. Então, a pessoa do líder, você olha, graças a Deus, tem que olhar Deus através dele. Então, o líder, nós, vocês, qualquer um que futuramente serão líderes em nome de Jesus, né? Deixem transparecer Deus. O que Paulo fala? Que eu diminua e que ele cresça. Então, é deixar Deus aparecer, é Jesus, o Espírito Santo, aparecer em você como líder. Tá? Não é as suas habilidades, não é a sua capacidade, não. É Deus em você. Ele capacita. Porque o que Deus pode fazer é muito maior do que as minhas habilidades. Entendeu? Eu acho que esse é o maior desafio da liderança, de tipo assim, o lance da influência, principalmente pra gente que é liderado, assim, a gente enxerga o nosso líder como a nossa referência. E nisso a gente acaba colocando tantas expectativas e não enxerga que ele também é humano, que ele é falho, e que de repente ele vai falar alguma coisa que a gente não vai querer absorver da maneira que deveria ser absorvido, ou que vai machucar, enfim, a gente não vai abstrair isso, e a gente acaba julgando. Poxa, ele falou isso tal pra mim e quer me julgar de tal coisa que eu fiz. Sem perceber que ele também é humano. Eu acho que isso que causa medo na gente de, tipo, talvez assumir uma liderança mais pra frente. De tipo assim, poxa, eu vou ser influência pra eles, eu preciso ser exemplo pra eles, mas como eles vão enxergar as minhas falhas? Será que eles vão entender que eu também sou falho, que eu também sou pecador e que eu posso errar em algum ponto? Eu acho que isso que causa um receio de querer assumir alguma coisa. Principalmente na juventude que a gente tem hoje. De tipo assim, muito lance da desobediência. Se você não faz, porque eu preciso fazer? Se você não vem, porque eu preciso vir? Sabe? Eu acho que isso que causa um medo de querer abraçar algo. É um grande dilema. É um baita de um dilema, gente. Baita dilema. E eu falei assim, eu falei, conversei com os meninos lá, eu falei, gente, porque assim, às vezes a gente que tá em tudo, né? A gente que faz, a gente que sempre tá presente, que sempre se esforça pra estar e tal. A gente pega e a gente fala assim, pô, mas por que os outros não estão? Se eu tô, por que os outros não conseguem estar? Às vezes o outro é menos desocupado do que eu e não tá. E aí aquilo fica, sabe, a gente fica norteando a nossa cabeça. Mano, eu também faço essas perguntas. É a pessoa que pode estar. sabe?
Tipo assim, caramba, eu tenho minhas coisas pra fazer, eu trabalho por escala, eu saí de serviço 7 horas, cheguei aqui correndo, engoli a comida pra vir pra cá. Poderia ter falado assim, Lindenberg, segura a aula, é porque eu não vou, mano. Mas não, corri aqui e tal. Então a gente fala assim, por que outras pessoas que são menos desocupadas não vêm, mano? Que pessoas que podem. Porque assim, gente, eu não fico louco quando vocês mandam mensagem pra mim e falam assim, Henrique, não vou poder estar hoje. Quando vocês mandam mensagem e avisam o porquê, que é uma justificativa válida, pô, tranquilo. Mano, acontece, não dá pra ser 100% em tudo. Mas você quer ver eu ficar louco, é eu saber que vocês podem estar e vocês não estão, velho. Aí eu fico louco. Aí eu falo, caramba, mano, poxa vida, podia estar, não tava, sabe? Podia ajudar, não ajudou, podia fazer, não fez. E assim, isso é um grande ponto, né? E eu falei para os meus filhos, a gente precisa entender que o quê? Que essas pessoas que não estão, de repente, participando ou fazendo tanto quanto deveriam, às vezes elas podem ser impulsionadas por nós, pelos que estão. Somos nós que podemos fazer a diferença, somos nós que podemos fazer algo diferente, somos nós que podemos fazer com que essas pessoas se sintam, caramba, mano, a aula hoje foi top, pô, perdi a aula, caramba, quem tem que fazer as pessoas se sentirem assim? É vocês que estão na aula. É vocês que fazem a aula acontecer. Vocês que estão aqui e viram que a aula foi boa, como que a pessoa vai saber que a aula foi boa, que ela está perdendo a aula, se ninguém fala nada para ela? Vocês estão entendendo? Como que elas vão saber que, poxa, faltou no encontro dos jovens e o encontro foi top? Como que ela vai saber que o encontro foi top se ninguém fala para ela que foi top o encontro? Que ela perdeu. Pô, você podia estar lá, você perdeu, hein? Como que ela vai sentir que perdeu, que ela precisa estar no próximo, se ninguém fala nada? Então parte de nós. Parte de nós. E isso, mano, é muito difícil, velho. É muito difícil. O bispo falou uma frase que marcou lá no retiro. Lá. Ele falou assim, mano, na verdade, tem muitas coisas que dependem da gente e a gente joga pra cima da liderança. E acontece, mano, muito. Quer ver um negócio? Aquela caixinha de feedback que a gente fez lá, daquelas ideias todas que vocês deram, quantos por cento dependia da gente, da liderança, e quantos por cento dependia de vocês? Mano, a gente analisou aquilo lá e foi 80-20, mano. 80 que dependia de vocês e 20 da gente. E o pior é que a gente escreveu, não, mas isso aqui a gente precisa da liderança. Aí chega lá, não. Tipo assim, a gente precisa melhorar a recepção do Ministério de Jovens. Quem recepciona os jovens? Os jovens, mano! Sabe? Então assim, isso faz, né? Isso, mano, deixa a gente de certo ponto chateado, isso deixa a gente, faz a gente refletir muitas coisas, faz a gente mas a gente pode mudar essas situações. A gente pode olhar para os outros, a gente pode olhar e tentar fazer com que essas pessoas também melhorem. Para quê? Para que elas possam viver o que a gente está vivendo também. Para que essas pessoas possam ter a oportunidade de ouvir o que eu estou ouvindo, de ser transformado como eu estou sendo transformado, de aprender aquilo que eu estou aprendendo. E assim a gente vai crescendo junto. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente cada vez mais vá perdendo esse medo de assumir uma responsabilidade na presença de Deus. Porque, a gente vê que o grande mal da nossa geração é esse, a gente não quer assumir responsabilidade. Você quer ver uma coisa? As pessoas, elas querem que você escolhe por ela, né? Eu falo em caso de liderança, as pessoas querem que o líder escolha por ela, para que caso dê errado, ela possa apontar o dedão na cara do líder e falar assim, foi você que escolheu, você me falou para fazer isso aqui. E, mano, isso aí é com qualquer coisa. Eu recebi mensagens no dia da votação falando assim, quem que você votou? Tipo assim, em quem que eu voto? Não sei em quem votar, em quem que eu voto. Eu falei assim, olha, eu não vou te falar em quem votar. Eu vou te falar em quem não votar. Então, mano, tipo assim, eu não vou falar pra você assim, vota no fulano de tal, aí depois o cara ganha, dá tudo errado, o cara faz merda aí. Foi você que mandou votar nele. Foi você que mandou votar nele. Não, velho. Qual é essa indicação aí? Cada um com as suas responsabilidades. Entendeu? Qual é essa indicação aí que aconteceu? Mano, é triste. O líder é mais influente. Aí a influência do líder ir embora. Nunca mais eu ouço o conselho do meu líder. Meu amigo. Então assim. Que fazes. Que fase, como diz o presbítero Guilherme Cadeira. Que fase, hein, profeta? Verdade, então, 9h20, só por Deus. Nossa, 9h25 já, velho. E, mano, então assim, sabe, a gente tem uma crise de responsabilidade, mano. A gente tem uma crise de responsabilidade. As pessoas não querem assumir responsabilidade. Primeiro porque tem medo de ser influência.
Tem medo, tem justamente essa visão, sabe? Tipo, poxa, como que eu vou ser líder? Tipo, assim, eu não sou perfeito, as pessoas vão me olhar, vão falar isso de mim, vão falar aquilo, não. Elas não olham pro que Deus pode fazer através delas, elas olham pro que elas podem oferecer. E toda vez que a gente olhar pro que a gente pode oferecer, mano, a gente não pode oferecer nada. Então começa por aí. Então a gente precisa sempre viver, ter em mente isso. É o que Deus vai fazer através de nós, não o que nós podemos fazer por nós mesmos. E o líder precisa ter o bem do próximo em prioridade. O cristão precisa ter isso, né? Mas o líder muito mais. Então a gente precisa se deixar gastar. Independente das situações, independente dos momentos, independente das falhas, independente dos momentos de ira, independente de que a gente esteja sujeito a dar errado tanto quanto vocês, a gente precisa sempre tentar se doar e fazer o melhor em prol do próximo, certo? Vamos correr aí, para ver se a gente consegue terminar. O terceiro tópico é muito bom. A experiência do chamado. Não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira. Moisés se encontrou com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Este encontro ocorreu nas regiões desérticas de Midian, enquanto ele levava uma vida no anonimato, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Depois do seu encontro com o Todo-Poderoso, sua vida foi completamente transformada. A experiência vivida por Moisés em Midian reafirma a grandeza da santidade de Deus e o compromisso do Altíssimo com a promessa que ele fez a Abraão. Essa experiência mudou o rumo da vida de Moisés e também poderá mudar a sua vida. Você crê? Amém. Amém? Não podemos nos esquecer de que o Senhor não mudou e que continua chamando pessoas para a sua obra. O líder que deseja resultados positivos e duradouros junto aos seus liderados precisa ver e ouvir ao Senhor pessoalmente, como aconteceu com Moisés e Midian. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente projeta, tudo que a gente coloca em prática precisa vir de Deus. Não pode vir de nós mesmos. Porque tudo que vem de nós mesmos não permanece. Mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus traz, aquilo que Deus projeta, isso sim permanece para sempre. São os frutos lá que eu comentei com vocês na aula passada, né? Nós somos comissionados a dar frutos que permaneçam. E a gente só dá fruto que permaneça quando a gente está enxertado na videira, velho. Se a gente não está enxertado na videira, a gente não dá fruto que permanece. Certo? Vamos aí para o próximo tópico. Delegando tarefas. Esse tópico é muito bom, porque a gente precisa saber diferenciar algumas coisas. Delegar tarefas não é se isentar de responsabilidade. E o líder precisa ter. E já pastorzão. O líder precisa ter essa noção, certo? Então vamos lá. Evitando sobrecarga de trabalho. Jetro, sogro de Moisés, não precisou de muito tempo para descobrir o quanto seu genro estava sobrecarregado com as demandas do povo hebreu. Êxodo 18, do 13 ao 18, é um alerta a todos que exercem algum tipo de liderança. Tenham cuidado com o excesso de trabalho. Aprenda a delegar tarefas. Por mais bem preparado e mais espiritual que seja um líder, ele não poderá trabalhar sozinho. A gente comentou sobre isso na aula passada, certo? O trabalho do Senhor precisa ser feito em equipe. Muitos, por não saberem delegar tarefas e gerenciar equipes, acabam por fazer com que seus liderados se sintam excluídos e até inúteis. É necessário conhecer suas responsabilidades e seus limites de atuação, permitindo que outros também exerçam seus dons e talentos, somando esforços para o engrandecimento do reino. Certo? Então, vocês lembram lá quando eu fiquei sozinho na liderança no ano retrasado? O que eu fiz? Exatamente, porque eu falei que vocês são o que? Nossos braços dentro do Ministério Jovem, certo? Por quê? Porque eu sozinho não ia dar conta, mano. Não dá pra dar conta sozinho. Eu dividi a nossa responsabilidade de liderança em 7 departamentos, mano. Pensem que aqueles 7 departamentos era tudo responsabilidade minha. Era tudo nas minhas costas. E são coisas que dava pra eu delegar para outras pessoas fazerem. Então a gente criou os departamentos e colocou isso para quê? Para que outras pessoas pudessem nos ajudar. Então, um líder nunca pode trabalhar sozinho. Vai ter momentos que não vai ter outra pessoa do seu lado. Então você vai ter que se virar com outras pessoas ali. Você vai ter que delegar tarefas para outras pessoas e tal. Por quê? Porque a gente não pode estar sobrecarregado. A gente precisa ter uma mente boa para que a gente possa fazer o nosso melhor. Se a gente não estiver em plenas condições mentais, boas, plenas, como que a gente vai cuidar se a gente consegue cuidar de nós mesmos, quando a gente vai cuidar das coisas de Deus? Não vai dar certo. Não vai dar bom. Então a gente precisa entender isso. E delegar tarefas não é delegar responsabilidade, não é se isentar de responsabilidade. Eu não posso passar para um liderado uma responsabilidade que é minha. Então, por exemplo, um exemplo aqui, tá, gente? A gente criou o departamento de intercessão, certo? Tá aqui a Lívia, tá aqui o bispo que fazem parte.
Então eu deleguei, o Lindenberg, eu deleguei o departamento de intercessão para eles. Então isso quer dizer que eu não preciso mais interceder pelo grupo. Tá certo isso? Então, você tá meio equivocado também. Tá errado. Tá errado. Porque eu deleguei tarefa do quê? Deles me auxiliarem na intercessão pelo grupo. Não de eu me isentar da responsabilidade. Não de eu me de falar assim, não, agora é com vocês, acabou pra mim, eu não preciso nem orar mais, acabou. Então, não existe isso. Delegar tarefas não é se isentar da responsabilidade. Então você precisa sempre, como líder, entender isso. Você pode delegar tarefas, mas a sua responsabilidade continua a mesma. A gente tem o departamento de recepção, mas eu não me isento da responsabilidade de ir atrás de alguém e conversar com esse jovem, de recepcionar esse jovem. Domingo mesmo eu conversei com um jovem que está vindo novo aí, que vai se lembrar com a gente. 17 anos, desse tamanho aqui. Então, não me isenta da responsabilidade. A gente precisa continuar tendo as mesmas responsabilidades. A única coisa é que a gente vai dividir a carga. Então outras pessoas vão me ajudar nisso. Outras pessoas vão nos ajudar nisso. Certo? Então, delegar tarefas não é o quê? Se isentar da responsabilidade. Tenham isso em mente. Aprendendo a ouvir. Isso é importante, gente. Isso é importantíssimo. Moisés estava sobrecarregado e não sabia. Ó, prestem bem atenção nisso aqui. Moisés estava sobrecarregado e não sabia. Ele não sabia, mano. Ele era líder, mas ele não conseguia ver isso. E muitas das vezes vai ter coisas que eu vou estar fazendo de errado no Ministério de Jovens e muitas vezes eu não vou estar vendo que eu estou fazendo errado. E aí que entra o quê? Saber ouvir. Pode ser o meu pastor, pode ser o meu companheiro de sala de aula aqui, o Lindenberg, pode ser algum amigo de fora, pode ser vocês que vão chegar e falar assim, líder, o jeito que você está fazendo assim, eu acho que tá meio estranho, não tá legal. O que você acha de fazer assim? E a gente precisa saber ouvir, certo? Ele só percebeu a real condição quando o seu sogro lhe advertiu a esse respeito. Enquanto Moisés via suas muitas tarefas como algo normal e rotineiro, Jetro as viu como uma tragédia anunciada. Jetro fala assim para Moisés, Moisés, você continuar fazendo desse jeito aí, você vai morrer e você vai matar esse povo aí, mano. Então era uma tragédia anunciada aquilo. 2 fatores importantes devemos considerar a respeito de Jetro. Ele era mais experiente que Moisés e sua visão era de alguém que estava vivendo fora daquele contexto. Sendo assim, Moisés teve a oportunidade de ser orientado por alguém com uma percepção mais acentuada do que a dele em algumas áreas e que enxergava o quadro de outro ponto de vista. Nessa ocasião, Moisés demonstrou ter a capacidade de ouvir outras pessoas, qualidade imprescindível a um líder que deseja ser bem-sucedido. Do que adiantaria Jetro identificar o problema e apontar a solução se Moisés não tivesse a disposição necessária para ouvi-lo? Além disso, Moisés demonstrou humildade ao atender o conselho de seu sogro. Aprendemos com o exemplo de Moisés que mais do que falar, o líder deve aprender a ouvir pessoas com empatia. Então, mano, o líder precisa saber ouvir. A gente precisa saber ouvir opiniões, a gente precisa saber ouvir conselhos. A gente fala tanto de conselho, né? Liderança, a gente fala muito de conselho para vocês, né? Ouve meu conselho, ouve meu conselho, ouve meu conselho. E aí a gente não escuta conselho. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa, né? Que bela influência. Então a gente precisa saber ouvir também. Líderes precisam ouvir. Não é porque você tem um projeto, você tem algo que você quer fazer, que aquilo vai dar certo. Então você precisa ouvir. E geralmente ouvir pessoas com mais experiência. O seu pastor. Direto eu sento com o pastor, como pastor, o senhor está achando, o que eu faço? Porque eu estou querendo fazer isso, o que o senhor acha? Ah, beleza, pode fazer. Ah, não, acho melhor você não fazer, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Porque ele é mais experiente do que eu, ele já viu essa fase mais do que eu, ele já fez isso mais do que eu. Então ele tem experiência para passar, ele está de fora do contexto, ele sabe de um outro ponto de vista, ele está vendo de um outro ponto de vista. Então, a gente precisa saber ouvir, gente. Porque não adianta a gente ter soluções ao nosso redor se a gente não ter humildade para ouvir e absorver aquilo. Então, isso diz muito a respeito do caráter do líder. Porque o líder soberbo nunca vai ouvir. Não, o líder soberbo nunca vai parar para dar ouvido a ninguém. Mas o líder humilde, ele vai saber ouvir. E ouvir não é colocar em prática, tá, gente? Às vezes não dá para colocar em prática. A gente sempre fala isso para vocês, né? Tudo que a gente ouve, a gente absorve, vê o que é viável ou não e a gente tenta colocar em prática da melhor forma possível. Mas a gente precisa ter essa humildade de parar, ouvir e falar assim, poxa, é verdade. Pelo menos para falar assim, vou refletir a respeito disso. Certo? Há espaço para outros. Moisés ouviu a orientação de Jetro e a colocou em prática.
separando homens capacitados para que o ajudassem, pois a sua missão era impossível de ser realizada sem o auxílio de outras pessoas. Moisés teve de aprender a delegar tarefas e se tornar uma pessoa mais humilde, reconhecendo os próprios limites e o valor dos outros. Na obra de Deus, há espaço para todos atuarem, contudo é necessário que o líder seja capaz de reconhecer os seus próprios limites e identificar o valor de seus liderados, permitindo que cada um atue dentro da área para a qual foi chamado pelo Senhor. Certo? Então, há espaço para todo mundo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter um líder que não dá oportunidade para vocês em nada. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Eu já tive. É horrível. Então, assim, a obra de Deus é uma obra gigante. Eu estava conversando a respeito disso esses dias com um jovem que veio me trazer uma situação, uma reclamação. Esse jovem reclamou pra caramba. E aí eu catei e falei pra ele, mano, sabe por que acontece isso? Porque muitas das vezes a galera se acha dono da função. A galera se acha dono da função. E na obra de Deus ninguém é dono de função nenhuma, velho. A gente está aqui como um corpo, agindo junto, sempre tem espaço para mais um. E quanto mais gente chegar e mais gente atuar, é melhor, porque o trabalho fica menos pesado e mais prazeroso. É isso que a gente precisa entender. Tem espaço para todo mundo atuar. Então, nunca se sintam ameaçados dentro do seu chamado. Ah, porque fulano chegou, fulano está mais em evidência, fulano está tendo assim. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Grande é a seara, poucos são ceifeiros, velho. Tem pouco trabalhador. Então a gente ora para que Deus mande mais, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham absorvido um conteúdo bacana hoje aí na nossa aula. Vamos lá para dentro, em nome de Jesus. E o nosso texto principal aí, deixa eu ver aqui. O texto principal, semana passada foi o bispo que leu, né? Sim. Então agora vai ser o Kelvin.